A tentação de Eva e a queda do ser humano, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 15. O diabo entrou no jardim do Éden, com a intenção de fazer o Adão desobedecer a Deus, e comer do fruto da árvore que Deus proibiu Adão de comer. Deus plantou a árvore que ele proibiu Adão de comer o fruto, bem no meio do jardim do Éden, que era pro Adão ver a árvore todos os dias, e ele sabia que não podia comer o fruto da árvore que Deus o proibiu de comer. O diabo não foi primeiro tentar o Adão, para ver se ele iria desobedecer a Deus, e comer o fruto da árvore que Deus o proibiu de comer. Então o diabo foi tentar a Eva. Provavelmente, não foi na primeira vez que o diabo convenceu a Eva de comer do fruto da árvore que Deus proibiu de se comer o fruto. Se o diabo falasse para Eva com estupidez, dizendo assim: "Ó Eva, deixa de ser boba, pega logo esse fruto e coma, não fique obedecendo a Deus não, o seu marido não quer comer do fruto proibido, coma você, o seu marido é muito chato, autoritário, pega logo o fruto e coma." Se o diabo falasse assim para Eva, ela não teria comido o fruto. Porém ele foi muito sagaz. Ele disse para Eva assim: "Come do fruto proibido. Você não vai morrer não. Você vai ficar muito inteligente, igual a Deus." A Eva então comeu do fruto proibido, e também o levou pro Adão, e o Adão também comeu do fruto que Deus o proibiu de comer. O diabo conseguiu fazer que os dois primeiros seres humanos desobedecessem a Deus, e obedecessem a ele. Por isso entrou a morte no mundo. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 do 18 ao 21. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Pela ofensa de um só, veio juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a salvação sobre todos os que querem ser salvos. Pela desobediência de um só ser humano, todos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos, assim por causa do pecado veio a morte, também a justiça que Jesus Cristo praticou, deu o direito da vida eterna, pros que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. O diabo tem o direito de posse de todos os seres humanos, por causa do pecado do Adão. Todos os seres humanos já nascem condenados a ir morar no inferno depois da morte. Por causa disso Deus mandou o seu único filho, que não tinha pecados, para morrer na cruz para apagar os pecados dos pecadores, condenados a ir morar no inferno depois da morte. Todos os que não querem que Jesus Cristo pague pelos seus pecados,
irão continuar sendo escravos do comprador, que é o diabo, que comprou os seres humanos com o pecado. Muitos podem dizer assim: não é justo não, foi o Adão que pecou, e todos os seres humanos do mundo estão condenados a ir morar no inferno depois da morte. O que é isso? Eu não aceito não. O que não é justo é a atitude dos seres humanos. Deus mandou o seu único filho, que não tinha pecados. Ele veio à terra de pecados, foi humilhado, apanhou, foi pregado na cruz, morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo disse para Deus: eu vou pagar os pecados dos pecadores que não querem ir morar no inferno depois da morte, o que eles teriam que morrer por causa dos pecados deles. Eu morrerei por eles. E assim foi o que Jesus Cristo fez. Porém a maioria dos seres humanos preferem continuar nos pecados e a desobedecer a Deus, preferem continuar nas prostituições, nos vícios, preferem acreditar em deuses feitos de gesso, que não veem, não andam, não ouvem. Eles não podem salvar ninguém do inferno. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual foi o bom preço? É claro que foi o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Jesus Cristo comprou os que não querem ir morar no inferno depois da morte. Ele comprou os pecadores do diabo, que tem o domínio dos seres humanos. Por causa do pecado do Adão, todo aquele que não quiser trocar de Senhor, depois da morte irá morar no inferno, 100% de certeza. Quem faz a vontade do diabo, desobedece a Deus. O diabo é o pai do pecado, foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden. Ele entrou no jardim do Éden. Ele pode entrar em qualquer lugar, ele só não pode obrigar ninguém a pecar. O diabo tenta, peca quem quer. Aquele que quiser ir morar no paraíso de Deus depois da morte tem que trocar de Senhor, se entregue para Jesus Cristo. Arrependa-se dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, e não para homens, se batize do jeito que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, porque Jesus Cristo disse assim: preguem o meu verdadeiro evangelho. Quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. Vá até uma igreja evangélica verdadeira, faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo não mandou batizar criança. Criança não tem pecados. Não existe purgatório na Bíblia, não existe a segunda chance depois da morte. Leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu. Não acredite no que os falsos profetas ensinam.
O inferno existe sim, o ser humano tem alma sim. Leia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus Cristo disse assim: vocês têm que obedecer a Deus que tem o poder de lançar no inferno a alma e o corpo. Quem quiser ir morar no paraíso de Deus depois da morte, tem que passar pelo plano de salvação de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer escrever o seu nome no livro da vida, só Ele pode. Foi Ele que derramou o sangue na cruz. Jesus Cristo quer comprar a sua alma e te levar para o paraíso de Deus depois da sua morte. Porém é só você que decide se quer trocar de Senhor, a escolha é sua. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceita ou rejeita. Pense nisso, o Espírito Santo irá continuar a falar na sua mente, porque é Ele que convence. Jesus Cristo disse assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20.